E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. A minha missão de vida, né, é poder dar voz às pessoas. Isso sempre foi, o AgroResenha surgiu disso. Mostrar que o agronegócio está em todos os lugares, não no sentido só da produção dentro da fazenda, mas a gente tem uma série de empresas, de pessoas que estão fazendo acontecer tanto dentro, como fora, como antes da porteira, né? Depois da porteira, como antes da porteira. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nesta semana eu vou trazer aqui a minha participação no Rural Talks, cara, que é o podcast da Rural, que tava o Fernando Rodrigues, o André Amorim ali, fazendo uma entrevista comigo. Pois é, a gente já tem desde fevereiro, estamos conversando, fazendo alguns projetos em parceria e agora, efetivamente, nós anunciamos nesse episódio a fusão entre o AgroResenha e a Rural, formando o que a gente está chamando de Rural Mídia, toda a parte de mídia ali dentro da Rural. Eu vou tocar essa vertical lá, né? E o podcast agora, o AgroResenha, continua 100%, não mudou nada, vai estar integrando a Rede Rural de Podcast, que é um dos pilares da nossa parceria. E você vai saber um pouquinho mais nesse episódio aí, tá bom? Nem preciso dizer, cara, que eu tô muito feliz desse movimento aqui do AgroResenha, depois de 8 anos fazendo isso aqui ininterruptamente, trazendo conteúdo para você que tá aí ouvindo, gente legal, gente que tem história pra contar. E mais do que isso, cara, todo esse movimento que aconteceu ao longo desses 8 anos só aconteceu porque você tá aqui comigo. Então eu sou extremamente grato por todo o tempo que você gastou, entre aspas, me ouvindo os nossos convidados aqui no AgroResenha, tá certo? Então, já de antemão, deixo aqui meu agradecimento pra você e espero que você curta esse papo, um pouco da minha história, o que a gente tá construindo junto aqui a partir de agora, tá certo? Então, pra você que já sabe, que tá aí ouvindo, aqui no AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, que esse bate-papo aqui, ó, tá muito legal. Firma o golpe aí, que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Fala
Rural Talks. Para quem não conhece ainda, o Rural Talks ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós falamos com startups, os fundadores dessas startups, todo o ecossistema de tecnologia do agro, tanto as corporações como os investidores, CVCs, Corporate Venture Capital, e também, por que não, os produtores que validam essas tecnologias no campo. Não é isso, André Amorim? Sim, senhor. 155, hein? Nossa, o tempo passa. Beleza. Barba branca, cabelo branco, careca. Não aguento mais, cara. Que louco. Tem que achar gente pra trazer pra cá. Não, tem gente vindo, tem gente querendo vir. Tem que achar agenda pra gravar com todo mundo. É verdade. Esse que é o problema. Nós estamos gravando 2 na semana agora, né? 2 na semana. Na verdade, 2 horários, né? No mesmo dia, né? Mas... às vezes eu gravo 2 um encavalado no outro, rapaz. É isso, 5 às 18. 17 às 18 horas. Pessoal, antes da gente chamar nosso convidado aqui para a mesa, a gente tem o Comercial do Bem, que é com o Hospital do Amor, na campanha O Agro contra o Câncer, para ajudar esse hospital que trabalha de uma forma tão humanizada, ajudando pessoas no momento de dificuldade. Então, vai passar o QR Code aqui, se você sentir no seu coração que faz sentido ajudar. Igual a Rural ajuda aqui quando a gente faz os nossos eventos, nós doamos os ingressos que são pagos para essa entidade, para que ela possa continuar atuando dessa forma importante para todo o Brasil. Gente, outro ponto. Rural Day, dia 26 de novembro, a partir das 13 horas no Cubo Itaú. Um evento que você pode escolher pagar ou gratuitamente entrar. Esse pago é o que eu acabei de comentar com vocês aqui, que vai diretamente para o Hospital do Amor na campanha O Agro contra o Câncer. Já temos o site, então você entre lá, rural.com.vc, você vai acessar o nosso evento Rural Day, como todas as outras frentes que nós temos dentro do ecossistema da Rural, tá bom? André Amorim, vamos chamar aqui nosso amigo, então, para esse episódio 155. Paulo Ozaki, na verdade ele vai dar uma aula pra gente. Paulo Ozaki. Esse cara fundou o podcast no Brasil. Um agro brasileiro, eu tenho certeza. Agro, com certeza. Tenho certeza. Paulo Ozaki, obrigado por estar aqui. Valeu, Paulo. Difícil alguém que não te conheça, mas eu acho que é legal você se apresentar aí e contar um pouquinho de como foi essa jornada de construção do maior podcast do Brasil hoje, do agro brasileiro. 8 anos. Recém-feitos, hein, cara? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, né, pra gente poder bater esse papo aqui no Rural Talks. Eu já conheço o Rural Talks, acho que praticamente desde o início, sempre monitorei vários podcasts do agro, né, cara? Então, é um prazer estar aqui, ainda mais com vocês aí, que se tornaram agora, recentemente, amigos, né? Que a gente vai bater um papo aí, cara. Muito bom. Conta pra gente aí, Paulo, como que nasceu a ideia do Agro Resenha, como que foi o momento que deu o estalo e falou assim, cara, eu preciso criar um podcast no agro brasileiro. Isso é interessante. E conta um pouquinho de onde você vem, isso. Nasceu aonde. Legal. Conta aí só pra gente ter um back. Isso. Eu nasci em Cuiabá, né, em Mato Grosso, resido em Cuiabá ainda, né. Venho de família de produtores rurais, meu avô materno era produtor rural lá em Mato Grosso, pecuarista, depois se tornou agricultor, né, junto com os meus tios. E então, sim, eu sempre vivia no interior, né? Apesar de ter todo esse background, eu vivia na cidade, né, cara? Eu sempre vivi na cidade. Meus pais não trabalhavam diretamente no setor. Meu pai veio do setor de telecomunicações, minha mãe foi funcionária pública, né? A vida inteira, praticamente. Mas eu tinha esse background de fazenda, né? Mas muito moleque, mais pra ir lá, pra andar a cavalo, pra jogar bosta nas costas dos primos, entendeu? Essas coisas assim que a gente gostava de brincar em fazenda. Mas nunca olhei pra esse setor com um olhar de profissional, eu queria atuar aqui, né? Mas aí, inclusive era roqueiro, tinha banda de rock. Cara, isso aí é... Essa barba vem dessa época. Dessa época. E aí eu mudei pra cá, pra São Paulo, morei em São Paulo em 2004. Eu fiz cursinho aqui. E aí, naquela época começou a vir assim, poxa, sou de Mato Grosso, né, cara? Eu sempre gostei ali. E eu decidi fazer agronomia. Foi que daí eu entrei em 2005 na Exalc, né? Fiz apelido e tudo. Sou o Prudence, da turma de 2009. Não me perguntem por que do Prudence, mas a gente pode conversar sobre isso aí depois, né, cara?
Então, eu sempre trabalhei, aí dentro da faculdade, né, dentro da escola ali, eu sempre trabalhei na área de zootecnia. Eu sempre gostei da área de pecuária mesmo, pecuária de leite inicialmente, depois pecuária de corte. Então, trabalhei na área técnica, ali durante a graduação, né? E aí, no meio pro fim, assim, surgiu uma oportunidade de trabalhar no CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Então, eu trabalhei na área de pecuária de leite lá. Então, eu acabei, por conta disso, trabalhando numa área de custo de produção. E trabalhando na área de custo de produção, comecei a entender um pouquinho mais de gestão. Então, eu entendia a parte de produtiva, né? E aí, esse meu conhecimento da área produtiva me ajudava muito na área de gestão, né? Porque a gente fazia levantamento de custo de produção em todas as bacias leiteiras. Eu fui em praticamente todas as bacias leiteiras do Brasil, levantando custo de produção. Né? Fomos em 17 estados fazendo esse trabalho, que era um trabalho do CPE, junto com a CNA, né, do Campo Futuro. Então, cara, assim, eu acabei conhecendo o Brasil inteiro, rodando, levantando custo de produção, conversando com o produtor, né, cara? E aí, em 2013, mais ou menos, 2013, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar no Pará, cara, em 2013, e aí o pessoal assim, vai parar e tal, era um grupo grande, né, de pecuária de corte, a gente ia desenvolver um projeto de intensificação pecuária lá, então ia implementar a parte de manejo de pastagens, né, intensivo, rotacionados e tal. E por incrível que pareça, eu conheci o podcast no Pará. Eu contei toda essa história para vocês, porque eu conheci o que era podcast no Pará. Tinha um consultor da Fazenda, que é um grande amigo meu hoje, que é o Fernando Martins, mais conhecido como Dindim. Ele escuta podcast desde que inventaram o podcast. Cara. E ele, pra todo mundo, ele fala, você escuta o podcast? Você já ouviu? Então ele era um cara que disseminador da palavra, entendeu? Propagador, né? E aí ele falou pra mim assim, você não ouve podcast e tal? Eu falei, pode o quê, né? Todo mundo pergunta. Pode, né? Onde? E aí eu comecei a escutar, porque na Fazenda só tinha televisão via parabólica, e aí internet na sede, né? E então eu deixava os episódios baixando na internet da sede, à noite no dormitório eu escutava, porque não gostava de televisão mais, né? E aí foi quando eu comecei a ouvir podcasts. E aí em 2014 eu voltei pro Mato Grosso, aí fui trabalhar numa empresa de nutrição animal lá, Nutripura. E aí rodava muito, né, cara? Rodava 3.000, 4.000 quilômetros por mês. Caramba. E aí, porra, música não dá mais em determinado momento, né? E aí eu escutando podcast. E aí veio mais ou menos disso, a ideia do podcast. Porque assim, falei, porra, cara, esse negócio é legal pra caramba. Não é possível que não tenha mais pessoas do agro igual a mim. Então eu era a persona do ouvinte do podcast, entendeu? Eu falei assim, porra, tô rodando pra caramba, cara. E eu tô aprendendo um monte de coisa legal, né? E aí foi quando eu falei, pô, isso aqui é um negócio bacana. Mas só que daí ficou ali, adormecido. Aí em 2017, eu já tinha saído dessa empresa, já estava trabalhando no IMEA, que é tipo o CPEA de Mato Grosso. Legal. Né? E aí eu falei, bom, podcast, cara. Tava escutando um podcast do Geração de Valor na época. E aí o cara falou assim, às vezes o negócio tá na sua frente, você não percebeu. Eu falei, podcast, cara. E aí a partir daquele dia, em um mês, eu fiz o primeiro episódio, sabe? Legal. Uma bosta, cara. Eu coloquei um celular no meio, assim, da sala, gravei uma merda. Horrível, cara. Nem sabia o que eu tava fazendo. Mas foi assim que começou. Então, ele começou como um hobby, mas eu sempre tratei ele como um hobby sério, né? Se eu for começar a fazer um episódio por semana agora, eu tenho que entregar um episódio por semana, né? E foi. E aí, nisso, fui comprando equipamento, melhorando um pouquinho, entendendo como é que funcionava esse negócio, mas sempre como um hobby que eu falei assim, porra, se eu em 10 anos fizer um episódio por semana, eu vou ter no mínimo 500 episódios. 500 episódios eu vou conhecer gente pra caramba. Alguma coisa vai acontecer nesse meio tempo, eu não sabia quanto tempo. Se em 10 anos nada acontecer, nós para, né? Mas se acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Não tem como não acontecer alguma coisa. Você já deu o inicial, já o start foi, né? Aí foi quando eu comecei. E aí tal, fazendo episódios e tal. Aí quando foi 2019, segundo semestre de 2019, como esse negócio virou um negócio, né? No segundo semestre de 2019, começou a aparecer, igual você estava comentando ali, você não recebe fulano de tal, né? Como é que faz pra gente fazer uma parceria? E aí eu já tinha filho, eu falei assim, bom,
parceria não compra fralda, né, velho? Então não tem como. Então, o único jeito da gente ir pra um objetivo de, sei lá, divulgar a empresa e tal, é patrocínio. Como eu já escutava muito podcast, eu sempre fui um ouvinte assíduo de podcasts, eu já tava percebendo esse mercado, né? Por exemplo, o Jovem Nerd, que é o Nerdcast, que é o que eu comecei a escutar. O cara já tinha. Se você pegar como que foi o Agro Resenha, os programas, o jeito de fazer e tal, tem muito a ver com o Nerdcast. Caramba. Porque eles tinham o podcast deles semanal e eles tinham episódios branded content com empresas que eles criavam outro podcast dentro do feed deles. Caramba. Então você vê o Agro Resenha é exatamente isso. Basicamente é isso, cara. Então nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente. Mais ou menos isso aí. Mas é isso. E aí, segundo semestre de 2019, eu comecei a perceber que tinha empresas que começaram a olhar para o meu trabalho. Eu falei, aí tem um business. E aí eu virei de 19 para 20 com 2 projetos engatilhados. Eu falei assim, com esses 2 projetos eu pago a edição do podcast, esse negócio aqui eu fico zerado. Né? Não preciso gastar o dinheiro meu, porque já estava pagando a edição, né? Claro. E aí, pandemia em março, cara. Aí foi lindo, porque assim, não por conta da pandemia, foi uma época muito complexa. Oportunidade. Né? Só que surgiu muita oportunidade, porque as empresas não tinham onde gastar o dinheiro de verba de marketing deles. Não tinha evento que gasta uma bica. O agro é físico, né? Exato. Então todo mundo quis ir pro digital. E aí quando a galera foi pro digital, o Flow explodiu, todo mundo queria podcast. Qual que era o único podcast que tinha? Era o Agro Resenha. Né? Isso eu já tinha 3 anos, né? Quando os caras chegaram, já tinha 150 episódios, entendeu? Então aí eu comecei a trabalhar essa parte comercial. Então 20, vendi bastante, assim, projetos de episódios temáticos, de publicidade e tal. E aí 21, o negócio tava tão... Eu trabalhava numa outra empresa concomitantemente. Aí 21... Tive um burnout, trabalhando 17 horas por dia, de dia trabalhando na empresa, à noite gravando, editando, fazendo coisa. Eu falei, cara, não dá não, desse jeito não rola. Aí eu tava com 2 projetos engatilhados, se esses 2 projetos virar, basicamente fica, né, o mesmo esquema ali. Aí fechou, eu saí. Então em março de 21, eu saí da empresa que eu trabalhava e comecei a me dedicar exclusivamente ao podcast. Então, mais ou menos assim, sabe, cara, que surgiu o podcast. Mas é legal, porque você vê que você foi um visionário lá na frente, falando, pô, cara, eu vou criar um negócio que não existe aqui. E você... Não é uma coisa que acontece de uma noite pro dia, né? Que todo mundo fala, pô, o cara deu certo lá. Não, o cara ficou 3 anos fazendo negócio até começar a repercutir alguma coisa. Até começar a empatar, né? Não foi nem começar a... Exatamente, até empatar. E aí, dentro desse caminho das pedras, né, Paulo? Dado que você é o pioneiro dentro desse temática, o que você acha que foram os erros e os acertos que moldaram a identidade do Agro Resenha hoje? O principal de tudo, eu sempre fui um cara muito perfeccionista, no sentido assim, de ser tão perfeccionista a ponto de me parar. Né? Então, assim, às vezes eu queria fazer, por exemplo, eu comecei a pensar no canal de YouTube. Comecei a fazer, via dificuldade, falei, putz, esse negócio não é pra mim não, e não prosseguia, sabe? Então, assim, o principal foi tirar todo aquele estigma de que tem que ser um negócio perfeito logo no início. Legal. Né? Tanto é que eu coloquei um celular no meio da mesa, né, cara? Horrível, né? Mas tava feito. Feito é melhor do que não feito. Exatamente. Do que perfeito, na verdade. Do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Que não feito do que perfeito, que não né, feito cara? do que perfeito. Então, ali eu comecei a entender o poder de uma decisão e de como aquela decisão pode te levar em algum lugar. Né? Eu não sabia onde ia me levar, mas... Como eu estava vendo tudo acontecer, não só no podcast, mas no universo de influenciadores digitais na época, que era nada. Bombou aquela, mas entendeu? Então, mas em 2017 não tinha nada, né, Maurício? 2017, sim. Não tinha nada, cara. E aí eu falei, bom, é um negócio, né? Pode não começar bom, mas... E aí a gente comecei a ler muito, escutar muitos podcasts, escutar muito podcast de negócios e tal, né? De empreendedorismo. E eu falei, cara, eu acredito que esse aqui é um caminho. E aí foi, acho que assim, a principal virtude nesse processo foi ter a ideia, executar e continuar no plano, sabe? Agora, a gente comete muitos erros, né, cara? Técnicos, né? De como gravar, enfim. Se você escutar o primeiro episódio, escutar o mais recente, a diferença é gritante. Não só em termos de qualidade de áudio, mas até como falar, como perguntar, né? O que você quer tirar da pessoa. Então, assim,
tem sido, né, uma jornada, porque eu não sou um comunicador nato, né? Você vê, a gente tá ali conversando e tal lá fora, eu sou na minha, não sou um cara, né, extrovertido ao máximo. Mas aqui é um lugar que eu curto ficar e falar, sabe? A gente consegue trocar boas ideias, né? Mas é interessante isso, né? Porque eu conheço também algumas pessoas, ou pessoas de televisão e tudo mais, que você encontra no ambiente, vamos dizer, fora da televisão, né? Fora da câmera, mais cauteloso, quieto e tal. Mas você vê uma câmera, você vai à loucura, né? Você fica... você se solta. Vai à loucura. Vai à loucura. Microfone eu me dou melhor do que câmera. A câmera é meio recente. Não, mas por enquanto, não. Mas o episódio que eu vi ficou bom. Ficou bom. Vai à loucura foi forte. Vai à loucura. O cara leva pro outro lado. Não, mas eu entendi. Mas é isso aí mesmo. Mas eu acho que o negócio que... É assim, tanto quanto o Paulo, eu também não sou um comunicador nato. A gente aprende, né? Na verdade, assim, tudo como repetição, né, cara? Persistência, você vai aprendendo a ter os seus gatilhos ali, né? E uma coisa que é muito legal que você aprende no podcast, fazendo podcast, e que naturalmente na sua vida hoje é difícil de conciliar, é a escuta ativa, né? Exatamente. Você prestar atenção 100% do tempo no que a pessoa está falando, porque você tem que prestar atenção, porque a próxima pergunta vai vir correlacionado àquilo, ou até para você extrair o que você falou, extrair corretamente para que o seu público possa assimilar a informação, né? Então isso é muito importante, né? E até a sabedoria de entender que às vezes o que você desenhou para aquele episódio não precisa ser naquele episódio. Exatamente. Já teve várias vezes, por exemplo, que eu fui entrevistar pessoas que ele foi por um caminho que eu falei assim, cara, esse caminho aqui é mais legal. Mas é tudo, cara, você só vai aprender jogando bola, cara. Você não vai aprender na plateia, tá vendo? Não vai aprender na arquibancada. Sem dúvida. Por esse motivo que a gente se aproximou, né? E acho que assim, a gente teve um momento oportuno, né, Paulo? Que a gente se encontrou lá em... Cascavel. Cascavel foi no show rural. E a gente tava no mesmo ambiente lá do Espaço Impulso, né? Isso. A gente acabou trombando e conversando. Desse encontro acabou nascendo a construção em conjunto, que a gente até quer trazer aqui pro público hoje, e todo mundo vai saber de uma forma muito mais estruturada, é que a Rural, o Paulo e a Agro Resenha agora todos são sócios e fazem parte da Rural Mídia, né? Que tem um grande objetivo, né, Paulo, de aumentar ainda mais o que você começou lá atrás, com 8 anos atrás, né? Acho que como que você tá se sentindo por ter percorrido toda essa jornada, né? E que é super importante, e agora a gente consegue dar uma amplitude ainda maior, porque a gente junta forças, né, para construir de fato o que a gente está brincando aqui, que é a rede do agronegócio, que vai trazer informação, né? Como que você tá pensando sobre isso? Cara, isso é um ponto importante, porque assim, como criador de conteúdo, né, produtor de podcast e tudo mais, a gente tem algumas dores, né? Sim, a gente começa qualquer projeto de conteúdo, super empolgado, porque você gosta de fazer aquilo. Sim. Só que chega um momento, que eu sempre brinco com todo mundo, que não dá pra pagar fralda com um abraço. Entendeu? Então, você sempre chega, em determinado momento, no dilema. Sim. Eu continuo nesse negócio e vou continuar produzindo conteúdo, ou não. Eu paro por aqui, foi bom enquanto durou, mas vou investir na minha carreira, porque é isso aqui que traz pão para casa. E essa é uma dor de grande parte dos criadores de conteúdo independente, né? Assim, nem todos têm recursos, né, e influência para atrair novos patrocinadores, ou enfim, conseguir gerar receita em cima desse negócio. Então, isso sempre foi algo que eu tentei ajudar outras pessoas. Vários podcasters no passado já entraram em contato comigo. Eu falei, eu faço assim. Eu sempre tentei ajudar, né? Mas a gente sabe que chega um momento que você tem que tomar a decisão. E essa trajetória, eu digo do Agro Resenha, que é minha, né? Assim, totalmente entrelaçado ali. Isso me ensinou que, não dá pra fazer as coisas... Assim, até hoje eu faço muita coisa sozinho. Mas tempos atrás eu fazia mais coisas sozinho. E quando você faz sozinho, você faz até bem feito, né? A gente gosta de fazer e tal. Mas chega a determinado momento que não dá pra você fazer tudo sozinho, cara. Você precisa de ter pessoas boas, né, junto com você pra te ajudar a amplificar aquilo, né? Então, e aí quando a gente conversou,
isso convergiu muito, porque eu estava exatamente no momento em que, cara, eu preciso dar uma profissionalizada, eu preciso de sentar em mesas que eu não sento hoje para poder discutir coisas que vão possibilitar que no futuro eu consiga fazer disso aqui um negócio ainda maior, sabe? Não com pretensões, né, mirabolantes e extravagantes. Não, cara. É simplesmente assim, meu objetivo de vida é chegar com 50, 60, 70 anos e poder fazer isso aqui sem preocupação, tá ligado? Então, sozinho eu poderia até chegar lá, mas se eu tenho pessoas legais e boas junto comigo para me ajudar a chegar mais rápido, cara, e foi mais ou menos por aí. Quando a gente conversou, eu falei, porra, cara, isso aí faz muito sentido. Eu já conhecia, óbvio, né, cara, o trabalho de vocês, até porque eu trabalhei também no ecossistema de inovação, Sim. Então a gente vai mapeando, né? E o trabalho de vocês, toda vez que eu conversava com alguém, sempre tinha boas referências. Então, isso também faz... A gente não tem como a gente fazer negócio com gente que não faz sentido para nós, que não tem os mesmos valores, né, que não quer chegar onde você quer chegar. Então, quando surgiu a oportunidade, eu acho que, cara, não tinha como a gente não avançar, né? Porque a conversa rolou bem, os objetivos eram muito sinérgicos, né? A gente, como comunicador, o conteúdo que a gente leva, eu brinco assim, é sempre bom pra gente, né? Porque a gente vai aprender pra caramba, sim, né? Direto da fonte. Só que quem tá ouvindo a gente aqui agora, ou tá assistindo a gente aqui agora, tá sabendo de coisas aqui que ele não saberia se a gente não estivesse trocando ideia. É verdade. Então a gente tem um papel fundamental de levar informação e coisas relevantes para que em algum momento ele tome alguma decisão. Porque um bom conteúdo, ele não é simplesmente um bom conteúdo por si. Ele é um conteúdo que faz o cara do outro lado tomar alguma decisão. Sim. De 100, um vai tomar, de 1000, um vai tomar, valeu a pena, porque você levou o negócio até lá e de alguma maneira aquilo ali vai repercutir no negócio dele, na vida dele e vai fazer sentido, né? E quando a gente fala que conecta o agro real, o agro tecnológico e tal, no fim do dia nós estamos querendo mudar a vida de pessoas. Sem dúvida. Né? E dentro do que a gente fala de difusão de inovações e tudo mais, a comunicação é um dos 4 pilares. Sim. Então eu sempre foquei nisso, né, cara? Como que eu pego o Rodrigues, levo lá no meu podcast, falo ele contar pra mim tudo que ele tá fazendo, tintim por tintim, pra que o outro fale assim, pô, isso serve pra mim, isso não serve pra mim. Às vezes o que o Rodrigues falou pra mim serve, ou não, mas daqui a pouco o Amorim falou um negócio legal, pô, isso eu posso levar pra minha vida. De 10 coisas que ele falou, uma deu certo. Paulo, eu queria até aproveitar isso que você tá falando, que eu acho que a gente entra já nessa nova etapa, né, da tua vinda, porque a visão das pessoas, muitos dos casos, né, realmente você está vendo uma entrevista ali, é aquela informação, né, mas de fato com a tua vinda, né, a gente junto aqui de fato, né, trazer toda a sua bagagem, sua experiência, qual que é a missão daqui para frente, né, porque vai mudar, né, mudou, né, na verdade, né, quer dizer, você vai ter uma comunicação hoje com um propósito, né, na ponta final, onde a gente tem o hiato aqui, né, que a gente tem que fechar. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, essa nova, vamos dizer, a versão 2.0 aí do Paulo, agora que a gente junto aqui. Qual que é a missão mesmo aí? Qual que é a nossa causa agora? Cara, eu não diria nem que mudou, eu diria que amplificou, sabe? Porque a minha missão de vida, né, é poder dar voz às pessoas. Isso sempre foi, o AgroResenha surgiu disso. Mostrar que o agronegócio está em todos os lugares, não no sentido só da produção dentro da fazenda, mas a gente tem uma série de empresas, de pessoas que estão fazendo acontecer, tanto dentro, como fora, como antes da porteira, né? Depois da porteira, como antes da porteira. Então, sempre foi esse o objetivo. Agora, como a gente entende que só há um avanço sustentável do agro como um todo a partir do momento que a gente utiliza novas tecnologias para amplificar, seja produtividade, seja eficiência, cara, não tem como. E assim, como gostamos muito do agro, gostamos muito dos produtores, temos muitos produtores muito bons, é triste ver qualquer um deles saindo da atividade. E acontece, cara. Acontece. E tem acontecido com frequência. Por quê? Porque esses caras muitas vezes não tiveram um olhar atencioso para a gestão, não entenderam como as informações que ele precisaria ter para tomar decisões, elas precisam estar na mão dele, né? Às vezes não teve gente para falar para ele como fazer isso.
às vezes ele deixou para alguém e não deu certo, né? Então, acho que a nossa função, a nossa missão, ela é muito grande, porque assim, os grandes são importantes, eles estão lá, eles cumprem um papel importante dentro do nosso setor, mas a grande maioria são médios e pequenos, né? Pequenos no tamanho, né? Tá certo? Então, assim, se a gente conseguir e esse cara muitas vezes não tá aqui em São Paulo para entender o que tá rolando no universo da inovação. O cara tá lá no interior do Maranhão, interior de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Se a gente conseguir levar informação de qualidade para esse cara, a gente pode influenciar o processo de tomada de decisão dele. Nem que seja uma decisão de, eu vou mudar. Porque se eu não mudar, eu vou sair do negócio. Ou se eu não mudar, o legado do meu avô, do meu bisavô, que estou na 4ª, 3ª geração do negócio, a gente vai ter que parar isso, sabe? Então eu vejo que essa é uma missão importante e nós, como sendo esse elo entre o que acontece na tecnologia e também o pezinho no barro lá, que é super importante, a gente tem essa missão, cara. A gente precisa fazer isso, né? Não é à toa que vocês fazem eventos, trazem produtores, não é verdade? Isso. Vocês têm vários relatórios que solta aí, inclusive saiu recentemente o relatório lá do Rural Tech Report, né? Tem os conteúdos do Insights. Bicho, a gente precisa chegar nesses caras, cara. Quem não consumir esses conteúdos pode continuar a atividade? Pode. Mas a chance, né, diminui bastante. Então a gente quer estar junto com esses caras. E se você puder falar um pouquinho mais no detalhe, assim, como é que vai ser feito isso? Qual que é o plano de ação aí daqui para frente para a gente de fato passar essa mensagem com riqueza, né? Porque esse é o furar bolha, esse é o lance. Furar bolha é o grande desafio. Eu queria falar um negócio que ele comentou que acho que é importante do podcast, que o podcast, ele não é uma notícia, mas ele é um conteúdo perene. Isso, exatamente. Cara, isso vale muito, porque a gente sabe que o futuro repete o passado. Então a gente está trazendo aqui histórias de pessoas e de empreendedores, de produtores, para que eles possam trazer à tona o que eles passaram. Exatamente. Então isso, quem souber aproveitar e utilizar, vai fazer jus e vai fazer o uso de uma forma muito adequada. Agora, acho que trazer à tona que o que você falou, que a comunicação é um dos pontos, um dos pilares super importantes para o agronegócio, e a gente sabe o quanto é deficiente fazer isso e o quanto é difícil fazer isso. É por isso que nasceu a Rural Media. Agora eu volto para a pergunta do André Amorim. Você viu? Tem PH, ele rodopiou. Ele falou pra você, quer que desenhe? Não, muito legal, cara. Então, dentro do Rural Media, né, que é essa vertical nova que nós criamos dentro da Rural, que é basicamente essa junção aí do AgroResenha, né, a minha entrada dentro da empresa como sócio, basicamente nós queremos trabalhar nessa área de como comunicar melhor e também como gerar receita através de mídia, né? Então, basicamente, o Rural Media ele é dividido em 3 grandes áreas, vamos dizer assim, que é a rede rural de podcasts. Então, essa rede, basicamente, nós vamos colocar ali podcasts do agro, que são complementares, né, para a gente informar. A gente sabe que um podcast sozinho, né, por maior que ele seja, ele nunca vai ter 1 milhão de ouvintes e tudo mais, né? Podcast sozinho não faz verão. Exato. Então, mas se a gente juntar vários podcasts, eu acho que a gente tem um poder de mídia maior, né? Consegue alcançar mais pessoas e todos aqueles que estão ali fazendo parte desse ecossistema, eles vão ganhar. Esse eu resolvo uma dor que eu comentei antes aqui, que é como que eu levo receita para esse criador de conteúdo independente que vai estar associado a gente aqui. Para que ele possa comprar a fralda dele. Para que ele possa comprar a fralda sem preocupações. Inclusive, logo eu preciso comprar mais. Então, se vocês quiserem patrocinar aí, tamo junto, né? Boa. Esse cara não para de ter filho, né? Umas loucuras. Rapaz, assim, quanto mais filhos você tem, mais você tem que correr atrás, né? Tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Eu tô igual o Július, né? Eu tenho 3 empregos. Então a rede ele é um pouco disso, sabe? Então a gente tem dentro da rede rural de podcast, nós vamos ter mídias programáticas, né? Dentro da nossa tecnologia a gente consegue colocar mídias dentro dos podcasts que estão na rede, né? A gente sabe mais ou menos o perfil que está ali dentro. Então a gente tem produtores rurais, pessoal
de agro mesmo que escuta. Então, é um público dedicado, é um público nichado, né, cara? Então, a gente consegue fazer isso. Então, e é importante destacar que esse produto, ele é muito bom para que as startups possam fazer propaganda, né? Exatamente. Então, é um produto caro, é um produto que dá acesso diretamente a um grupo qualificado, né? Positivo, exatamente. Esse é o grande ponto, né? A mídia programática, por exemplo, é uma mídia que você consegue inserir dentro do conteúdo, num período de tempo específico, né? Que você consegue falar da sua marca, ou falar de um evento, enfim, você pode, a partir desse negócio, conseguir atrair a atenção de quem está ouvindo esses podcasts da rede, né? E, além disso, a gente consegue também fazer publicidade dentro dos podcasts, né? Que é o que a gente chama de testemunhal, né? Dentro do AgroResenha, a gente tem ali 2 testemunhais hoje de empresas que são patrocinadoras. Então, o que a gente faz ali? A gente coloca na voz do apresentador, lido pela voz do apresentador, um testemunho dele em relação àquela empresa. Por isso que chama testemunhal, né? Um pouco diferente do spot. Então, ele tem uma relação maior com a empresa, ele consegue trazer alguns valores da empresa, produtos, serviços, depende do que o anunciante quer fazer. Então, dentro da Rural Media, dentro da rede rural de podcast, a gente quer amplificar o alcance, né? Gerar receita para os podcasts, né? Para a gente conseguir levar um conteúdo de qualidade, cada vez mais um conteúdo de qualidade, e que esses caras, esses criadores de conteúdo, eles possam produzir mais conteúdo, claro, né? Se dedicar um pouco mais em relação a isso. Concomitantemente a isso, falamos da rede de rural de podcasts, aí nós temos também a Rural Produções, que são produções, normalmente branded content, né, que a gente consegue fazer com empresas. Hoje o AgroResenha, a gente tem 4 podcasts branded content, né, que a gente faz produção para empresas, né? Tem o podcast da Dale Carnegie, o podcast da Scad Agro, da Nutripura, do Grupo Piscin, que está junto com a gente lá. Então a gente consegue gerar um conteúdo para aquela empresa, porque a gente sabe que todas as empresas adoram, falam assim, porra, a gente precisa gerar conteúdo. Tem da Colombo também. Tem da Colombo, que a gente agora está fazendo produção terceirizada, né? Legal. Então, assim, o que a gente faz? A gente possibilita, a gente deixa tudo organizado para que a empresa possa gerar o conteúdo dela sem chateação, sem ter que ficar cutucando ninguém lá dentro, né? Porque todo mundo que quer gerar conteúdo, cara, é foda, é difícil. Não, é difícil, hein? Porque tem 500 prioridades antes do cara parar para gravar um podcast ou para gravar um conteúdo, né, cara? Então, a gente vem com essa... não é só a produção em si, né? A gente faz todo a construção daquele podcast temático, né? Desde estruturação de roteiro, programação, até o pós também, né? Então, ele é divulgado dentro da rede rural. Sim. Então, a empresa já começa com um podcast com audiência, que é a coisa mais difícil de qualquer podcast hoje é você conseguir uma audiência, né? Formar uma audiência. Então, a rede alimentando a produção de podcasts corporativos, né? Que é basicamente o que a gente quer fazer. E o terceiro pilar, que é talvez o novo e mais desafiador, que quem entrar no meu LinkedIn hoje talvez não vai estar mais, mas até hoje eu estou como head do Rural Labs, né? E agora é o Rural Evolution, que deu uma evolution, né? Que você é sócio da Rural agora, não é mais head da Rural, isso aí. Rural Labs. Exatamente. Upgrade. É um upgrade aí dentro do LinkedIn, né? Mas o Rural Labs evoluiu, agora é o Rural Evolution, e a gente é um programa, né, para mostrar tecnologias validadas por produtores rurais. Que aí, porra, a gente vai no coração da missão nossa. A ferida maior. Que é falar assim, bicho, ó, esse cara tá usando. Tem dificuldade, mas só que ele tá prosperando usando isso aqui. Por quê? Porque até o piloto que saiu aí, né? Ali já falou assim, ó, todo mundo tava querendo me vender solubilizador de potássio, de fósforo. Ela falou assim, mas aí ó, o resultado lá da análise mostrou que eu já tenho solubilizador de fósforo natural. Quer dizer, se ela comprasse, ela ia gastar aquele dinheiro e nem ia saber se deu certo ou se não deu certo. Afinal, ela já tinha, né? Então, cara... Ia jogar água. Ia jogar água de batata, ele fala, né, cara? Então, esse é o tipo de conteúdo que aí vai ser um pouco diferente, não é em formato de podcast. Aí eu tô entrando numa ideia um pouco diferente, que é gerar conteúdo em formato de vídeo, que vai ser transmitido nos nossos canais, né? No YouTube, da Rural, do AgroResenha. Mas também
né, na televisão, Na televisão. que a gente tá costurando aí, né? Vai sair já, Vai sair logo. mais. Então a gente tá querendo levar esse negócio pra televisão também, que é justamente pra gente abrir o espectro do negócio, né, cara? A gente conseguir atingir o maior número de produtores, de pessoas relacionadas ao nosso setor, que vão conseguir consumir aquele conteúdo, entender os benefícios, entender as dificuldades também, porque nada na vida é fácil, né, cara? Porque a gente não pode vender um sonho só, né? A gente tem que vender o que de fato faz diferença lá pra ele na benefício, ponta. Né? Benefício tangível, né? Exatamente. Então esse é um projeto assim, a gente já tá com o piloto, né, velho? Já ficou muito bom, cara. Aí a gente Precisa jogar no ar aí. fica daquele jeito, né, cara? Querendo mostrar logo pra todo mundo. Mas é um projeto legal também, cara. Então, assim, resumindo, né, o Rural Media hoje são 3 segmentos, 3 verticais dentro da Rural Media, que é a rede rural de podcast, Rural Produções, mais focado em podcasts corporativos, né, para empresas, e o Rural Evolution, que é esse programa de TV em vídeo para validação de tecnologias para produtores rurais. Então, anunciamos oficialmente aí, é isso Boa, aí. Bem-vindo. Valeu, sócio. Tamo junto, sócio. Vambora. Temos muita coisa para fazer, mas acho que é legal isso, porque a gente sempre fala que a gente constrói tudo em rede, né, em comunidade, e no final do dia, se a gente não incluir todas as verticais que conseguem atingir de fato esse público, a gente nunca vai ter nosso objetivo cumprido, que é o nosso propósito de conectar o agro real ao agro tecnológico. Né? O mais bacana disso é que esse programa hoje é super, assim, é uma satisfação, porque é muito de onde começou, né? Porque a gente, quando começou, a gente validava isso com os investidores que estavam conosco naquele comecinho, no Clube Deal, pequenininho e tal, só que validava e ficava ali, né? Saía disso, mas puta, vamos investir porque esse negócio realmente vai... Então isso é uma evolução, realmente o Evolution ficou bom, né? Vai virar um programa de televisão, né? Quer dizer, você ganha uma escala nacional e uma escala, cara, todo mundo vai ter acesso àquela investida que foi testada, que começou lá 3 anos atrás e tal. É isso aí. Pô, é espetacular. É isso aí, cara. A gente fecha o ciclo, né? Porque, assim, até não lembro direito, mas dentro dos 4 pilares de difusão de inovação, a gente tem a inovação em si, né? Sim. Mas a gente tem a comunicação, cara. E aí, porra, muitas vezes a gente peca na comunicação, né? Porque aí você tem o sistema social, que, pô, você é produtor, você tem o vizinho ali, o cara vai, o cara te fala e tal, né? Você vê no vizinho, né? Que é a nossa cerca digital, que nós estamos estruturando aqui agora. Isso é importante. Entendeu? Basicamente, nós estamos construindo a cerca digital, né, cara? Que é mostrar pra ele... Porque antigamente, o que a gente tinha que fazer? Eu sou produtor aqui em Mato Grosso. O Rodrigues é produtor lá no Paraná. Ele tá fazendo um negócio super legal lá. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar um carro, um avião e ir lá ver. Porra, hoje em dia isso não faz nenhum sentido, né? Até faz, se você quiser ir lá, fazer um relacionamento e tal, né? Ver mesmo de perto, mas, cara, você consegue fazer isso hoje com internet e com conteúdo. Então esse é o grande lance mesmo que a gente quer potencializar, essa cerca digital. Ampliar a adoção de tecnologia no agro vai depender dos produtores rurais falarem que aquilo funciona. Claro. Não adianta. Claro, não adianta, assim, com todo respeito, tá? Mas eu entrevistar a startup que é dona do produto é ótimo, porque eles vão sempre falar as coisas boas, né? Sempre tem coisas boas. Mas a gente sabe que tem dificuldades, cara. É lógico. Ninguém melhor do que o produtor pra me falar o que deu certo, o que não deu certo. Porque isso, além de ser uma informação para outro produtor, ele vira com o feedback do produtor à startup, à empresa que está fornecendo aquela tecnologia, aquela solução. Ele fecha um ciclo importantíssimo, cara, que é ciclos de validação, né? Esse cara já validou, ele já deu esses feedbacks para a empresa e ele tá falando para todo mundo o que deu certo. E tem um ponto super importante aqui que é, às vezes a empresa vai fazer uma POC, mas o agro é feito de ciclos muito longos. É isso aí. Então a gente tá pegando o quê? Pegando produtores que já usam a tecnologia há um bom tempo, indo lá em loco, entender se aquilo realmente de fato funciona há um tempo razoavelmente plausível para que a gente possa falar, pô, aquilo funciona. Então acho que o trabalho nosso aqui é trazer luz às tecnologias que estão funcionando de uma forma didática e agora, como vocês disseram muito bem, com alcance muito maior dada a televisão. Então vou falar aqui, dia 9 de setembro é o lançamento oficial do Rural Evolution. Fiquem ligados nas redes sociais da Rural, do Agro Resenha. A gente vai fazer
oficialmente aí colocar esse vídeo que o Paulo falou que tá do caramba, para que vocês possam conhecer o novo projeto da Rural como um todo aí. Sim. Paulo, estamos chegando ao final aqui. Antes disso, eu faço 3 perguntas finais para os nossos convidados. Mano, eu conheço esse finalzinho, hein, cara. Você viu? Vamos ver se mudou. O meu era o glorioso quiz, aqui virou... Eu faço sempre 3 perguntas. Uma é especial para você e 2 são iguais para a gente poder comparar depois com os outros participantes. Bom, você começou a AgroResenha muito antes do boom dos podcasts no Brasil. Olhando para trás, o que você enxerga que foi o principal catalisador da virada do AgroResenha para se tornar uma referência na comunicação do agro? Assim, tiveram vários marcos no universo do podcast, na podosfera, que a gente chama, que foram importantes para essa massificação, né, um pouco maior aí de gente que conhece podcasts, né? A primeira delas foi o Spotify entrar. O Spotify, quando entrou, os caras, o que é esse negócio de podcast? Foi quando eles começaram a entender o que era esse negócio de podcast. A segunda foi a indexação de podcasts na busca do Google. Então o Google colocou podcasts para serem... Se você buscar lá determinada coisa, vai aparecer os vídeos do YouTube, mas vai aparecer também podcasts. Né? Então isso foi uma outra coisa importante também. E a terceira foi que a Globo inventou os podcasts em 2019. Em 2019, a Globo ela começou todos os podcasts que ela tem na grade. Começou uma série de podcasts que eles têm na grade até hoje. Então, ao ponto de um artista famoso numa novela falar que estava escutando podcasts. Entendi. Então, foi uma construção, né? Porque assim, começaram a perceber que podcast não era uma conversa mais profunda. Era uma conversa que não tem como você ter na televisão. Né? Você não tem 1 hora de televisão. Não, a gente sabe o quanto que é caro, né, velho? 10 minutos na televisão, imagina 1 hora. É muito caro. Então, o único jeito de você aprofundar uma conversa é conversando igual nós estamos aqui. Livre. Né? Você não tem... não, tem que fechar em 30 minutos. Fechou, beleza? Não tem como. Então, esses 3 marcos, vamos dizer assim, no universo da podosfera, ele foi importante. Então, a minha visão, na época, eu não sabia dessas 3 coisas que ia acontecer. Sim. Eu basicamente falei, cara, isso funciona. Se funciona comigo, funciona com outros. Então, acho que o grande lance foi ter tido a visão e executado. Sim. Que é o que muitas pessoas... Depois que eu fiz o podcast, muita gente mandava assim, porra, eu sempre quis fazer um podcast de ar. Mas você não fez. Você não fez, entendeu? Porque como a gente fala, a ideia é commodity. Todo mundo tem um monte de ideia. Né? Tem gente que chega pra mim, tem tal ideia. Eu falo, beleza, mas quando você vai fazer? Vamos começar. Mas não, tem que comprar microfone. Não, cara. Pega o celular, põe na porra no meio da mesa aí, meu. Grava, vambora. Grava, tem plataforma. Na minha época, bicho, eu tinha que gravar pelo Skype, velho. Gravar o áudio no computador com um software que, cara, era complexo. Falando nisso, acabaram de desligar o Skype agora. Finalizar. Morreu o Skype. Até um mês, eu acho. Fez parte da minha história. Nossa, usei bastante o Skype. Meu Deus do céu. Entendeu, cara? Então, assim, tem que fazer com o que tem. E hoje... Tem muita coisa, muito mais fácil. Em 10 minutos você cria um podcast. Hoje tem muito sistema. Inteligência artificial, né? O nosso podcast, o Iagro hoje. Nossa. Tem alguns episódios aqui que o Rodrigues fala inglês perfeitamente. Pois é. Pra você ver onde que vai chegar esse negócio. Rapaz. Tem uma IA aí que nem meu professor de inglês acredita. Meu Deus do céu, cara. Paulo, quem que é o comunicador do agro, tirando você, que você mais admira? Cara, tem vários, assim, mas um que não só pela comunicação em si, mas pela abertura que ele me deu quando eu não era ninguém, o José Luiz Tejon. Legal. Porque teve uma época que eu falei, puta, cara, eu queria conversar com o Tejon, cara. E aí eu não sei como que eu consegui o contato dele, ele me respondeu e ele foi, sabe? Pô, que legal. Então ele é um cara assim... E tem outro também que ele não é necessariamente um grande... Ele é um comunicador, mas ele não se vende como tal, né? Que é o Roberto Rodrigues. Que ele já teve aqui também, né? Já. No 60º episódio. Tanto o Tejon quanto o Roberto Rodrigues já estiveram aqui com a gente. Então são 2 caras assim que pela importância... Que assim, já aconteceu de...
vou falar, não posso falar assim tão abertamente, mas tem gente que, né, cara, né, ninguém Que nega. querer cobrar e o que, sabe? Cara, os caras pica aqui que vieram no meu podcast são Não. referências, você acha que, entendeu? Então eu acho que pelo que eles fazem e pela pessoa que eles são. Pela importância e pela qualidade humana, né? Exatamente, Isso é exatamente. De saber que, porra, tem um cara começando, que ele quer fazer um negócio legal, pô, vou dar uma força pro cara. Claro. E até esses caras que me estimularam muitas vezes a ajudar outros criadores Sim. de conteúdo também, sabe? Porque, pô, eu não posso ser o cara chato que, né, não faz sentido. Tem que ajudar as outras pessoas, é Exatamente. o ecossistema rodando. É né, isso cara? aí. E qual é o skill mais importante de um empreendedor do agro hoje? Pô, cara, se eu pegar pela minha experiência, assim, como empreendedor, né? Porque eu nunca fui treinado para ser isso. Sim. Eu fui treinado para ser funcionário, né? E até o ecossistema de inovação me ajudou muito, porque eu fiz o primeiro Startup Weekend de Cuiabá na época. E foi o que me abriu a mente, sabe? Legal. Para novas coisas. E o primeiro de tudo é, cara, realizar, é fazer. Então, aquilo que eu contei antes ali, foi porque eu percebi que, assim, se eu ficar só pensando e não agir, não vai sair. Onde passa. Não vai sair do lugar, cara. Então, eu acho que é a capacidade de realização e depois que você começa algo, não desistir. Eu já desisti de muitas coisas, sabe? De querer fazer alguma coisa, não prosseguir. Eu queria jogar bola, não joguei bola. Eu queria fazer determinado, não fiz. Mas quando eu coloquei a meta e falei, não, vou fazer, porque isso aqui me faz bem, o negócio fluiu. E aí acontece essas coisas que acontecem aqui, cara. 8 anos depois, troca ideia com um, troca ideia com o outro. É E isso. os astros. Salinha, cara. exatamente. E assim, não é por acaso, né, cara? Eu sou cristão, né, cara? Eu vou na igreja. E, cara, cada dia que passa, eu percebo que tem mais coisas que a gente não sabe. Entendeu? A gente não sabe. Mas tá aqui com vocês hoje, se eu não tivesse tomado aquela decisão lá em 2017, provavelmente eu nunca ia saber que vocês existiam, entendeu? Se lá não- em Mato Grosso, em Cuiabá, velho. Se não tivesse conhecido 300 pessoas fazendo entrevista, Você eu não tá ia estar louco, aqui cara. nunca, cara. Mais de 600 episódios, entendeu? Então o negócio É coisa. Acho que é capacidade de realização e persistência. Cara, Show. pra gente finalizar, obrigado. Parabéns por todo esse projeto construído durante esses 8 anos. Essa capacidade de execução realmente veio à prova e mostrou que vale a pena, né? Vale a pena não só pra você, mas valeu a pena pra você, mas vale a pena pra todo mundo que Sim. tem um sonho aí, vamos pra frente. Como diz o Paulo, bota o celular no meio da sala e vamos fazer. Ele faz. É isso aí, cara. Eu que agradeço aí pelo convite, pela confiança também, né, cara? Porque a gente não traz ninguém pra ser sócio e não confiar, Lógico. né? E a gente... Valores Pela capacidade de execução. e pelos valores também, né, Lógico, cara? Eu acho que você lógico. falou uma frase que eu levo agora pra frente, que assim... É melhor fazer negócio ruim com gente boa do que fazer negócio bom com gente ruim. Exatamente. Não é isso verdade? eu falo mesmo. Então, sim, cara, isso aí agora virou Isso mantra, aí. velho. Então, eu prefiro ganhar pouco dinheiro, mas trabalhar com quem eu gosto, do Exatamente. que ganhar muito dinheiro e ser um infeliz, né, cara? Então, Exato. poder ter essa troca aqui com vocês e estar aqui, pra mim é surreal. Da onde eu vim, cara, é surreal. Valeu, Paulo. Boa. Paulo, Bom demais. Obrigado. Tamo Show de junto. bola. pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no YouTube, Rural Talks, no Instagram, rural.com.vc. Sigam a Agro Resenha. Isso aí. Siga todo mundo que faz parte do ecossistema rural. Inclusive no Spotify agora tem o Rede Rural de Podcasts. Lá você vai encontrar 9 podcasts focados no agronegócio, que o Paulo produz, que a gente produz, que tem outros parceiros que estão lá também. Então fiquem ligados no ecossistema de tecnologia do agro. Fiquem ligados nas informações do agronegócio, que a Rede Rural está crescendo e vai trazer cada vez mais informação para vocês. Valeu, até a próxima semana, gente. Abração. Obrigado. Valeu. Se chover, não precisa molhar a horta, né? Pra não perder o costume. Muito bem, então. Espero que você tenha curtido essa conversa que eu tive aí com o Fernando, com o Rodrigues e com o André Amorim também, contando um pouquinho da minha história e os próximos passos aí da rede rural, na verdade do Rural Mídia, né? Dentro dos 3 pilares aí que são a rede rural de podcasts, a Rural Produções e também o Rural Evolution. Inclusive, cara, essa semana vai sair o episódio piloto do Rural Evolution, tá certo? Pra quem estiver escutando quando saiu esse episódio, né? Se não, a gente
gente lançou isso no dia 16 de setembro de 2025. Então, acompanha aí nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube também, que vai ser um modelo diferente do que nós fazemos aqui no AgroResenha, mas eu acredito demais que nós vamos levar muita tecnologia aí pro produtor rural, para quem realmente faz esse negócio acontecer, tá certo? Então, se você curtiu esse episódio, considere compartilhar o AgroResenha com aquele amigo, aquela amiga aí que vai gostar do conteúdo que a gente produz aqui, tá certo? Então, assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, qualquer um desses você encontra lá. E o AgroResenha, como você bem sabe e acabei de explicar, agora faz parte da Rede Rural de Podcasts, né? Que é uma iniciativa da Rural, junto aqui com o AgroResenha. E lá você vai encontrar outros podcasts e cada vez mais vamos trazer bons podcasts para nossa rede, tá certo? Acompanhe os outros podcasts aqui da casa, baseado em fatos rurais, do Brasil que produz, e siga a gente nas nossas redes sociais. É só buscar lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link que tá lá no nosso site, www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. Agora, dentro da rede, nós conseguimos trazer ainda mais pessoas para diferentes abordagens, tá certo? Então escreva lá, contato@agroresenha.com.br. E, como você já bem sabe, agradeço demais você ter chegado até aqui. E, se chover, não precisa molhar a horta não, hein? Tchau, tchau, obrigado. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.